Tá sim, professor. Meu nome é Raquel também. Sou Já estou gravando. É a Raquel O também, né? Então eu falei assim, caramba, a Raquel está com 2 perfis aqui no Teams, como é que faz para fazer isso aí? Já está gravando, pode começar. Beleza. Bom, então, pessoal, inicialmente, assim, bem-vindos ao curso, né? Curso de Design Interior, um curso muito bacana. Eu sei que está gravando, mas eu vou ser bem honesto, vocês não sabem na encrenca que vocês estão se enfiando, mas, tudo bem. Vocês quiseram, né? Vocês optaram por entrar no curso. Então, já ganhamos o seu voto, agora está tudo certo. Não, brincadeira. O curso é muito bom, vocês vão gostar muito. Né? Lamentavelmente, a gente ainda não vai se conhecer pessoalmente no primeiro momento, né? Pelo menos eu, por enquanto, ainda não retorno presencialmente. A professora Raquel, sim. Quer dizer, não sei, né, Raquel, né? Se você vai voltar ou não também. Estou falando aqui. Vou voltar. Vai voltar? Segunda-feira eu estou lá. Tá, legal. Assim vocês pelo menos vão ser recepcionados pela professora Raquel do curso, né? Eu também sou arquiteto, assim como a maioria dos professores do curso. Eu sou formado pela PUC Campinas, me formei em 1987, né? Já tem uns dias aí. E sou mestre em engenharia civil pela Unicamp, aí mais recentemente, em 2013, vai fazer 8 anos já. Leciono na ETEC, este ano aqui, em outubro, serão 18 anos já de ETEC. Comecei no curso de Design Interiores, na disciplina Representação Técnica Imobiliária, vocês terão no segundo semestre. E depois, em 2008, quando eu era coordenador do curso de Design Interiores, eu acabei propondo a abertura do curso de Comunicação Visual, que já tem aí também 12 anos, né, de funcionamento. Inclusive, a professora Raquel começou a lecionar agora também. Inclusive, a professora Raquel já foi aluna do curso de Design Interiores, já faz 3 anos, Raquel, que você está na Unipoli. Vai fazer 4 agora, lecionando. Eu entrei no curso em 2016. Então, Me formei em 2017. Já está aqui, já faz 4 anos, né? Então, o curso, assim, é uma oportunidade muito grande também, inclusive, de despertar essa vontade de ser professor. Não recomendo, mas, enfim, caso vocês queiram... Nossa, Raquel, isso aí está tudo sendo gravado, né? Eu estou na roça. Mas, enfim, ser professor é uma coisa muito bacana, né? A gente gosta muito, tanto é que a Raquel também acabou enveredando para essa questão da docência. E essa vivência, né, com o professor é muito interessante, porque você se força a atualizar, né? Você está sempre tendo que se atualizar. Então, em relação ao curso de design, acho que já outros professores já comentaram com vocês, a gente tem uma grade muito interessante, disciplinas assim muito bacanas, né? Vocês vão gostar muito. O curso é essencialmente prático, afinal de contas é um curso profissionalizante. E voltando à minha pessoa, então, além daqui, né, da ETEC, eu leciono também na Unip atualmente, Unip Limeira, no curso de Arquitetura e Urbanismo. Já lecionei na UNAR, em Araras, já lecionei no curso de Arquitetura da Unimap, onde também a Raquel se formou. Já lecionei no Unisal, no curso de Engenharia Civil e no curso de Moda. E também já fui coordenador de pós-graduação do SENAC, em Piracicaba, de 2016 a 2019, na pós-graduação em Design Interiores. Então... comecei minha carreira na FAAL, em Limeira, no curso de Design Gráfico de Produto. Isso me levou a ter assim, a vontade de abrir o curso de Comunicação Visual na ETEC e, na época, felizmente, o diretor abraçou a causa e o curso é um curso referência na região. Hoje, infelizmente, não temos mais assim, o técnico puro, a gente tem somente o ETIM e o MTEC, mas é um curso que, digamos assim, se transformou numa referência muito grande
na região. Formamos muitos alunos, muitos enveredaram para faculdades, abriram suas agências de publicidade, se tornaram fotógrafos, enfim, uma experiência muito rica, muito bacana. Então, é nesse aspecto que eu volto a dizer que ser professor é uma coisa bacana, porque a gente consegue, né, muitas vezes, atender dentro de uma escola uma demanda que estava represada e esse curso, por exemplo, não estava disponível na época, somente em Leme e em São Paulo. Então, quando nós abrimos, realmente foi assim uma coisa muito bacana, porque atendeu toda uma comunidade, tanto aqui americana como região, Campinas, Piracicaba, enfim. Nós tivemos alunos de muitas cidades diferentes. Então, nesse aspecto é bacana porque você está contribuindo, né, dando uma contrapartida daquele conhecimento que você adquiriu durante os anos, você está repassando, digamos assim, refletindo esse conhecimento, né, compartilhando esse conhecimento com várias comunidades e abrindo espaço para que as pessoas tenham formação. Então, é uma oportunidade muito interessante de você replicar, né, não simplesmente o conhecimento, porque, na verdade, o conhecimento está disponível, né, 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana, é só vocês acessarem, vocês vão ter acesso a qualquer tipo de conhecimento em qualquer área, né, através da internet, pesquisas, etc. No entanto, uma coisa que não está disponível em lugar nenhum, e não está à venda em lugar nenhum, é a experiência que nós, né, que já trilhamos um certo caminho, temos. Então, eu, a Raquel, os demais professores do curso, nós, como profissionais, nós já trilhamos um caminho, já exercemos, né, exercemos a nossa profissão. Então, essa experiência, essa vivência que nós temos, desse caminho que nós percorremos, é isso que a gente quer passar, um pouco disso para vocês. E isso não está disponível, né, na internet. Isso é uma questão de transmissão de coisas. Olha, isso aqui funciona, isso não funciona, minha experiência nisso foi assim. Olha, se você fizer dessa forma, eu já fiz, isso talvez não vai dar certo. Então, essas coisas, né, elas realmente não estão disponíveis. E é nesse sentido, então, que o professor ainda é uma peça-chave dentro de qualquer tipo de escola, faculdade, seja lá o que for, como mais agora, não simplesmente como professor, mas como um orientador, como um mediador. Porque a ideia é que vocês se tornem protagonistas do conhecimento, não simplesmente a gente passar para vocês uma coisa e vocês repetirem isso, não. E vocês se tornarem, né, autônomos nesse sentido e fazerem propostas dentro daquilo que a gente vai passar e a gente orientar vocês no sentido que, olha, isso aqui é legal, pode fazer. Então, não se trata simplesmente de repetir, ou seja, de vocês se espelharem no que a gente está passando, mas de vocês pegarem esse conteúdo, pegarem as nossas orientações e transformarem esse conteúdo numa coisa que vocês vão criar, né? Vocês vão materializar, vocês vão colocar, né, as habilidades que vocês têm naquilo que vocês vão desenvolver. Então, enxerguem em nós não simplesmente aquela coisa de professor, como, por exemplo, no ensino médio, nossa, eu preciso fazer o que ele está mandando, porque senão, né, lógico, a gente vai lançar as diretrizes, mas o momento agora é de o quê? De você assimilar o conteúdo, entender as orientações e transformar aquele conhecimento em um produto. E, nesse sentido também, uma outra coisa muito importante, que eu costumo sempre frisar, principalmente para os primeiros semestres ou primeiros anos, é que, nesse momento, vocês têm que se desapegar da questão do ensino médio. O ensino médio já ficou para trás, a não ser alguns que já ainda estão fazendo técnico junto agora, né? Talvez seja o caso de alguns de vocês, está no segundo ano, terceiro ano do médio. Mas o momento agora não é aquela questão, por exemplo, preciso tirar nota para passar de ano ou para passar de semestre. Não, você não pensa mais em nota, você pensa em fazer um bom trabalho. Fazendo um bom trabalho, você automaticamente vai ter um bom resultado em termos de avaliação e mais,
O que vai acontecer? Vocês vão formar um portfólio. Formando esse portfólio, quando vocês saírem do curso e forem, eventualmente, ou pleitear uma vaga de emprego, de estágio, ou atender um cliente de fato, porque, afinal de contas, vocês vão sair daqui profissionais de ensino médio técnico, tá? Ensino técnico de nível médio, né? Vocês vão sair daqui com diploma profissional. Então, vocês vão poder, inclusive, abrir seu escritório de design interiores, sem problema nenhum. E aí, quando um cliente te procurar, ou quando você for pleitear uma vaga de emprego, o cliente ou a pessoa que está te entrevistando vai perguntar qual a sua experiência na área. E o que você vai ter para mostrar? Olha, eu já realizei esses trabalhos aqui em nível acadêmico. E aí você vai ter a sua produção, né, que você fez durante o curso. Então, foquem, pensem em fazer bons trabalhos. Coloquem o melhor de vocês naquilo que vocês vão fazer, porque é o que vocês terão na hora que fechar o curso, que acabar o curso de vocês, é o que vocês vão colocar embaixo do braço para poder enfrentar o mercado que está aí fora. Tudo bem? Então, era isso que eu tinha que falar, acho que já me estendi até demais, mas, mais uma vez, bem-vindos. Espero que vocês gostem do nosso curso e dos conteúdos que vocês vão ver aqui, tá bom? Obrigado. Raquel. Oi, pessoal. Então, vocês conheceram o pequeno currículo de Fábio, né? Um dia eu chego lá. Eu me apresentei ontem, né? Mas tínhamos aí uns 15 alunos, então hoje temos pessoas novas aqui. Também vou falar um pouquinho aí sobre a minha experiência. E aí nós vamos fazer a apresentação da disciplina para vocês, como eu fiz ontem, falar, né, o que nós vamos ver, estudar e trabalhar aqui em ergonomia. Então, eu sou a professora Raquel, meu nome é Raquel Ometo, sou arquiteta também, arquiteta urbanista, assim como o Fábio. Também citou que a maioria dos nossos professores, né, tem a formação em arquitetura, tirando a Marta, que é professora de artes, e aí tem o professor de português, né, que é LPL, eu não sei qual é o nome da disciplina, mas vocês vão ter no segundo ano. O restante todos têm a formação acadêmica em arquitetura. Então, vou começar, né, a minha primeira formação na área foi edificações, também fiz aí no Polivalente, em 91, eu entrei e me formei em 94. Desde o primeiro ano, então entrei com 15 anos, desde o primeiro eu já consegui um estágio e trabalho na área desde então, nunca parei. Então a minha experiência com arquitetura tem 30 anos. Para mim parece pouco, sabe? Falo, nossa, gente, desde que eu comecei a estudar essa área, eu estou trabalhando nela. Depois fui para arquitetura em 95, me formei em 99 na Unimep. Trabalhei em diversos locais, prefeitura, trabalhei em loja de imóveis, trabalhei em fábrica de imóveis, trabalhei com uma linha de um designer bem conhecido, que é o Objeto, que é o Geraldo de Barros, que criou. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso em outra oportunidade. E hoje eu tenho meu próprio escritório de arquitetura, interiores, construção, enfim, e uma loja de móveis planejados. E aí, quando eu fiz 40 anos, eu resolvi voltar a estudar. Eu sempre quis fazer o curso de design, mas era no período da tarde, né? Os primeiros anos que ele foi oferecido aí na ETEC, e eu não tinha como fazer por conta do trabalho, né? Eu sempre trabalhei fora de Santa Bárbara. Eu sou de Santa Bárbara, trabalhei em Piracicaba, trabalhei em Campinas, e aí ficava difícil. E aí, quando eu soube que o curso foi para o noturno, eu me programei e prestei aí o vestibulinho e fiz o curso com 40 anos. Eu entrei em 2016, me formei em 2017, prestei o concurso e aí faço parte aí dessa equipe maravilhosa. Então,
A gente se dá muito bem, graças a Deus, nosso curso, né, Fábio? É muito unido, todos os professores conversam entre si, a gente tenta fazer com que tudo faça sentido, né? Que os alunos percebam que não é à toa, não são disciplinas, não são componentes jogados ao léu, né? São componentes que um vai fazer o complemento do outro, porque, como o Fábio disse, a gente está formando profissionais na área, né? E vocês precisam aí saber juntar todo o conhecimento e conseguir aplicá-lo, né? Então, essa é a nossa função, é mediar, exatamente como o Fábio falou. Esqueçam aí, né, os moldes convencionais, porque eu falei para eles já, Fábio, a gente não tem provas, né? São atividades. Seu microfone está desligado, acho. São atividades, mas enfim, eu tenho certeza que vocês vão trilhar aí um caminho bem bacana com a gente. Agora, se Deus quiser, presencial. Um tanto presencial. Sim. Né? E é isso, assim, sejam bem-vindos. Quando vocês. Ontem, Fábio, acho que a maioria. Não, a maioria não. Acho que 50% dos que estavam ontem optaram por fazer o presencial, né? Agora. Então, eu acredito que na próxima semana a gente vai ter aí um montante interessante. Vocês vão conhecer a escola. Óbvio, nós não vamos poder ficar passeando, né? Mas o espaço físico, vão entender o funcionamento do nosso curso, que é bastante feito em pranchetas, em computadores, né? E aí vocês vão começar a se familiarizar um pouco mais com o que a gente está dizendo para vocês essa semana, né? Inclusive é bacana porque eles vão conhecer a sala de design. Isso. É uma sala muito legal que foi projetada, né, por alunas do curso, ex-alunas do curso, que hoje mantém um escritório, as 4 alunas mantêm um escritório ativo de design interiores. Então, são experiências assim que nasceram dentro da escola e como se fosse um laboratório e acabaram migrando para fora da escola com resultados excepcionais. Então, elas estão juntas. Olha, acho que já tem quase 10 anos que elas mantêm o escritório juntos, né? E de vez em quando elas aparecem para fazer um workshop, uma palestra. Super legal. Mas, assim, você falou, né, dessa tua experiência, né, de imobiliário. Inclusive, você trabalhou com o Geraldo de Barros, uma lenda do design brasileiro. Então, essa é uma história que você está me devendo, Raquel, até hoje. Eu gostaria muito de na saber. Verdade, não trabalhei com ele, eu trabalhei com a marca dele, né? Ele já não estava mais com a gente. Com a Objeto, né? A Objeto, a linha corporativa. Mas eu vou te contar essa história. Sim, por favor, porque eu, como amante do design, e também como eu nasci e cresci com um pó de serragem no nariz, né? Porque quando eu nasci, meu pai já tinha fábrica de móveis, né? Então eu cresci entre bancadas de marceneiro. Então, o móvel, para mim, é uma coisa que eu não consigo me dissociar disso, nunca consegui na minha vida, é uma paixão, né? E quando você falou de Geraldo de Barros, então a gente que estuda design, né? O cara foi um monstro sagrado do design brasileiro, né? E você ter trabalhado, não digo talvez diretamente com ele, mas na infraestrutura da empresa dele, nossa, isso é um currículo fantástico, né? Eu também tenho umas historinhas de design depois, mas com o tempo vai contando. Bacana, na verdade, assim, ó, talvez não foi a melhor época. Eu tinha acabado de me formar, foi em 2000. Na verdade, a Corasa aqui de Piracicaba comprou a marca, né? E eu aprendi muito. Tinha o Luiz, que foi aí palestrar com a gente, trabalhou comigo, né? E aí eu aprendi muito. O Luiz é designer, né? Industrial. Então a gente criava alguns produtos também para a Corasa, que é forte em estofados, né? Sim. E a gente desenvolveu alguns produtos para objeto. O Luiz, bem mais do que eu, pela função dele, né? Mas
Eu vou te dar um presente, vou te mandar os arquivos do objeto. Olha, que legal. Muito bom. Bom, com esse papo paralelo que nós ficamos aqui, eu agora, vocês ficaram só ouvindo, mas esse papo aí tem uma coisa muito interessante embutida nele, que é a questão das pessoas que a gente traz para fazer palestras e workshops dentro da escola. Então, vocês vão ter oportunidade de conhecer ex-alunos, que hoje são referência no mercado, vocês vão ter oportunidade de conhecer pessoas que estão trabalham na área de design de interiores, na área de design de imóveis, na área de iluminação, na área de acabamentos. Então, a gente sempre procura trazer para dentro da escola pessoas para mostrar para vocês coisas que vocês, por exemplo, vão utilizar depois profissionalmente. E trazer essa expertise, né, essa experiência deles, e é uma coisa muito interessante. Então, a gente traz sempre pessoas para falar, conversar com vocês, mostrar o trabalho, como é que funciona. Já tivemos N palestras nesse sentido. Então, é uma coisa que a gente, se Deus quiser, agora com essa volta presencial aos poucos, a gente vai conseguir resgatar e vai ser um ganho muito importante para vocês, por conta dessa aproximação entre o mercado, né, de fato, e vocês que estão dentro da sala de aula. Então, isso é uma coisa que a gente preza muito dentro do curso. Tentar sempre trazer fazer essa aproximação, né? Fazer essa interatividade com o mercado de trabalho. Isso é bem bacana. E a gente também, através disso, a gente já, de uma certa maneira, começa a inserir, né? Faz aí uma ponte entre aluno e fornecedor, aluno e profissional, de maneira que a hora que ele sai do curso, ele já tem uma bagagem, um network, né? Contatos para começar a trabalhar, indicar, enfim, né? Eu falei ontem para eles que o nosso curso é bastante dinâmico, né? Eu, por exemplo, nas minhas aulas, gosto muito. Agora eu não estou mais com o projeto, que eu estava substituindo a Mônica, ela voltou, mas eu fazia os grupos como se fossem realmente os escritórios, né? Os profissionais que estavam me atendendo. Porque a gente brincando da realidade é mais fácil, né? Você sabe o dia a dia, você entende o porquê, o funcionamento, enfim, né? De um escritório ou até mesmo somente da profissão, não necessariamente você tem que ter um escritório com pessoas contratadas. A princípio você sempre começa trabalhando sozinho, né? Mas sempre em equipe, né? Mesmo sendo você nunca está sozinho, né, Fábio? A gente sempre está em equipe, né? Não. Seja com o pedreiro, o construtor, o azulejista, o marmorista, enfim, né? A gente precisa sempre saber trabalhar em equipe, né? Exatamente. E esse ponto que você tocou agora é muito importante para que eles comecem a internalizar esse conceito. Ou seja, por mais que você queira trabalhar sozinho, ou seja, não, eu quero montar o meu escritório, não quero ninguém, não quero sócio, não quero ninguém. Só que, olha, lamento, mas sozinho você nunca vai trabalhar. Porque a cadeia da construção civil, do design interiores, da arquitetura, é uma cadeia muito extensa. Então, você sempre vai ter que estabelecer parcerias, seja com fornecedores, seja com o próprio cliente. Aliás, o cliente é o primeiro parceiro que você vai ter, né? Sim. E com os executores. Então, você precisa manter um relacionamento muito bom com toda a cadeia produtiva, porque se algum desses elos falhar em algum momento, aquele projeto que você idealizou lá no seu escritório, na sua mesa, que você perdeu, a que você investiu aquele tempo precioso que o cliente está pagando você para isso, ele vai por água abaixo se um desses elos não estiver conectado. Então, a gente precisa sempre trabalhar realmente com muita harmonia, né? A gente tem que sempre estabelecer uma relação muito sadia com toda a cadeia produtiva da questão do design interiores, por exemplo. É isso aí. E aí, então, pessoal, falando em projeto, né? Falando
dentro aí da nossa área, nós temos a ergonomia. Eu queria Sim. que vocês tirassem uma foto e mandassem para a gente depois como vocês estão assistindo essa aula. Sentados, em pé, deitados, né, Fábio? Para a gente começar a entender aí o que é ergonomia. Inclusive, eu vou fechar minha câmera um pouquinho, porque eu vou procurar uma posição melhor da minha mesa aqui, porque eu não estou gostando dessa luz aqui. Tá. Minha rosto está muito escuro. Deixa eu ver se eu consigo uma posição melhor aqui. Mas pode continuar falando. Eu tô avermelhada. Então, pessoal, alguém aí se arrisca a falar um pouquinho ou o que imagina que é a ergonomia, para que ela serve? Alguém tem um palpite? Alguém tem a certeza? Giovana? A minha mãe falou para mim mais ou menos o que é ergonomia. Ergonomia, que é sobre ambiente, sobre adaptação de lugar, essas coisas. Mas eu sei essa base. Isso, na verdade, pessoal, em se tratando da pandemia, né, ergonomicamente falando, muitas pessoas foram prejudicadas, né, porque foram trabalhar em home office, né, e quando a gente está num escritório, nós temos o nosso local de trabalho, nós temos uma cadeira confortável, uma, uma mesa na altura ideal, né? Um apoio de pé, de repente. E aí, com a pandemia, fomos todos para casa e, de repente, não temos todo o conforto e estamos sentados de qualquer maneira e você fica com dor na coluna, com dor no pescoço, né? A ergonomia envolve o bem-estar, né? Das pessoas. Fábio, se você quiser transferir tecnicamente falando, eu deixo para você a bola. Tá desligado. Eu não sei se eu abri o microfone de alguém, não, Abriu. só o meu. Tá. Abriu agora. Tá, melhorou? Dá para ver um pouco melhor minha cara? Tá. Bom, enfim. Não, Raquel, está correto o que você está dizendo. Então, assim, nessa disciplina, e agora você é titular da disciplina, né, Raquel? Né? Esse ano aqui você já é titular, né? Eu acho que você é titular. Por causa da licenciatura. Isso. Então, na verdade, assim, ergonomia é uma disciplina que eu também leciono em faculdade, já lecionei muito tempo aqui na ETEC, leciono no ETIM, né, de Design Interiores, junto com a professora Camila, que vocês, não sei se já conheceram, mas vão conhecer. E aí é o seguinte, para a gente entender o que é ergonomia, a gente tem que voltar um pouco no tempo e entender o que é antropometria. Né? A antropometria é uma ciência que estuda as diferentes partes, as diferentes dimensões das diferentes partes do corpo. Então, nos primórdios da humanidade, a antropometria ela serviu como referência para construir tudo que vocês viram já em termos de história antiga. Por exemplo, as pirâmides, o Partenon na Grécia, os aquedutos romanos, o Coliseu, as catedrais góticas, enfim, tudo que o ser humano construiu nos últimos 10.000 anos foi pautado por conta das medidas antropométricas. Então, eles não conheciam o metro, por exemplo. O metro é uma medida arbitrária que surgiu aí há pouco mais de 200 anos. Eles utilizavam o quê? A medida do corpo. Então, o braço, o palmo, o passo, enfim, essas dimensões. Aí, a ergonomia, na realidade, ela só vai aparecer depois dos anos 40, e precisamente depois da Segunda Guerra Mundial, por conta de uma necessidade de você prover as pessoas de objetos que fossem, digamos assim, usáveis pela maior parte das pessoas. Por quê? Um exemplo. Até nesse momento, até os anos 40, se você comprasse um carro, esse carro ele iria ter algumas regulagens, muito pouquíssimas regulagens, para você poder
dirigir ele. Então, talvez você tivesse assim, o banco corria para frente e para trás, só. Não tinha questão de altura, o volante não se mexia, enfim, ele era praticamente projetado para um determinado padrão de pessoas. Então, se você fosse uma pessoa obesa, você jamais conseguiria dirigir um carro. Se você fosse uma pessoa muito baixa, você não conseguiria dirigir um carro. E por aí vai. Então, a ergonomia, ela trata exatamente disso, que é para tornar os objetos usáveis pelo maior número de pessoas. Então, esses objetos são pensados de maneira que as suas dimensões, elas permitem que uma gama muito grande de pessoas utilizem esse objeto. Seja uma cadeira, como a Raquel estava falando, os postos de trabalho, seja um automóvel, seja até mesmo um eletrodoméstico que você vai utilizar na sua cozinha. E essa ciência, então, ela começa aí depois dos anos 40. Depois a gente vai contar com mais tempo essa historinha. Mas, então, a ergonomia, a diferença entre antropometria e ergonomia é a seguinte: até a chegada da ergonomia, pensava-se, né, no homem adaptado ao trabalho. Ou seja, olha, o posto de trabalho está aqui, você tem que se adaptar a ele. Então, se você tiver que colocar uma almofadinha para poder alcançar, né, alguma coisa assim, então você vai ter que fazer essa gambiarra, digamos assim. Por quê? Porque eu tenho um padrão específico projetado para um padrão médio de pessoas e acabou. Agora, a ergonomia não. A ergonomia, ela adapta o trabalho ao homem. É diferente. Então, tem essa preocupação de transformar os objetos para o maior número de usuários. Então, basicamente, a ergonomia trata disso. Então, está diretamente relacionado com o quê? Com as dimensões antropométricas do ser humano. E isso varia de região para região. Então, o nosso biotipo, por exemplo, brasileiro, ele é diferente do biotipo americano. Nossa média de estatura varia em torno de 1,70 m, 1,75 m. Os americanos já estão aí em 1,85 m, 1,90 m. Então, esse padrão ele muda muito. Não adianta você projetar um objeto para falar assim, esse objeto aqui vai servir para qualquer pessoa de qualquer país. Não é bem assim. Um caso típico que eu sempre gosto de citar é a questão da cama box. Eu acho que todos vocês aqui devem ter uma cama box em casa. Se não tem, pelo menos a maioria tem. A cama box se tornou moda nos últimos 20 anos. De onde vem a cama box? A cama box vem dos Estados Unidos. Vocês já pararam para pensar ou já pegaram uma trena ou uma fita métrica e mediram a distância do piso até o final do colchão? Muitas vezes a cama tem a altura de uma mesa. Vocês acham que está correto isso? Eu acho que não, porque a primeira coisa que você faz quando você vai deitar num colchão, na cama, o que você faz primeiro? Eu sento. Tem gente que se joga, né? Finalmente vou dormir, né? Tá, se atira na cama, que bacana. E para levantar, você se joga no chão? Eu acho que não. Então, sabe? Então, o que você faz? Quando você vai levantar, a primeira coisa que você faz é se sentar. Muito bem. Se você tem uma cama que tem a altura de uma mesa, adivinha só, eu acho que você não consegue encostar seu pé no chão. Será que eu estou errado? Então, esse é um problema ergonômico. Mas as pessoas muitas vezes não se dão conta. E vamos pensar um pouquinho mais adiante. E se fosse uma pessoa com 80, 85 anos, tivesse uma dificuldade motora, será que essa cama box está adequada para essa pessoa? Então, é nesse ponto que a gente vai tratar questões dentro da disciplina, né, de ergonomia e não somente estou falando de imóveis, né, mas estamos falando de um espaço de uma maneira geral. Espaços de circulação mínimos necessários para você deixar uma cadeira distante, né, por exemplo, uma mesa distante de uma parede para você acomodar uma cadeira, né, um espaço de circulação, espaços de bancada, de banheiros, de cozinhas, enfim, né? Como é que essas coisas se dão? Que medidas eu tenho que utilizar para que isso daí se torne confortável? E uma coisa muito importante, né, Raquel, que infelizmente arquitetos e muitos designers de interiores acabam esquecendo de levar em consideração, uma coisa muito importante que eu também faço muita questão de falar sempre, é que nós somos responsáveis pelo bem-estar das pessoas.
dentro de casa. Então, vocês imaginam essa situação de pandemia hoje, que as pessoas ficaram muito mais tempo dentro de casa. Vocês podem imaginar espaços mal projetados, o dano físico, psicológico que vai causar na pessoa. Mas não só isso, uma especificação errada de material pode resultar, às vezes, até numa tragédia, sabia? Por exemplo, você vai especificar um piso num banheiro. Piso de banheiro, você tem que tomar o máximo de cuidado, porque ele não pode ser um piso que vai ser liso, né? E você vai escorregar. Tem que tomar o máximo de cuidado nesse sentido. Ah, mas então, o cliente quis aproveitar uma oferta de piso, beleza. Aí uma pessoa da família, que eventualmente pode ser um idoso, vai sair do banho, escorrega, porque o piso é liso, bate a cabeça no vaso e morre. E aí? De quem é a responsabilidade? Ah, mas dificilmente alguém vai entrar com processo contra o design interiores. Mas se você ficar sabendo, você vai dormir bem à noite depois? Puxa vida. E agora, hein? Caramba, se eu tivesse especificado um piso antiderrapente, isso não teria acontecido. Ou, pelo menos, eu teria, assim, colocado um piso adequado àquela situação. Pode acontecer, né? Mas se você colocou um piso inadequado, e isso provocou um acidente, vamos dizer que ninguém tenha morrido. Mas se a pessoa quebrou um fêmur, um idoso quebrou um fêmur, vai ficar numa cama durante 10 anos. Pensa nisso, por conta de uma especificação errada. Então, nós temos muita responsabilidade pelo bem-estar e pela saúde dos nossos clientes. A gente deve pensar muito nisso. A gente às vezes não pensa. Eu falei do piso, mas pode ser outra coisa. Pode ser um móvel que você fez um layout, um móvel encostado numa janela e tem criança dentro de casa e você em um apartamento, você esqueceu e a pessoa não colocou uma rede na janela. Eu estou sendo bastante pessimista nesse sentido, que é justamente para quê? Para internalizar esse pânico mesmo de vocês cometerem um erro e isso resultar numa tragédia. Isso pode acontecer, gente. Não vai pensar que não é difícil, não. Muita gente morre com acidentes domésticos dentro de casa e muitas vezes é por conta de algum erro de projeto. Só que dificilmente alguém vai processar você por isso, né? Mas a gente precisa pensar nisso, tá? Isso é muito importante. Quinas vivas de imóveis, não tem crianças, né? Portas que, bom, tem criança em casa? Tá bom, então, olha, pai, mãe, vamos colocar um dispositivo para essa porta, se vier um vento, ela não vai fechar no dedinho, na mãozinha da criança. Sabe, pequenos detalhes, né? Crianças e idosos, gente, são as pessoas que mais sofrem com erros de projeto, tá? Vocês podem ter certeza. Então, é uma população, e aí entra a questão da ergonomia, que normalmente pessoas idosas e crianças, a gente nunca leva em consideração fazer um projeto, porque a gente sempre pensa no projeto como para pessoas jovens, plenas, saudáveis, sem problema de mobilidade, etc. Então, é preciso rever esses conceitos, então, ou esses preconceitos que vocês muitas vezes trazem, né, para o curso. Então, a nossa também missão é desmitificar um pouco isso, de que a gente, não, tudo bem, a gente só tem que cuidar da parte estética do negócio. De jeito nenhum. Não é só, foi o que eu disse ontem para eles, a gente não combina só a cortina com o tapete, né? Eles vão sair daqui com uma formação técnica, especificadores, né? Projetistas. Exatamente. Isso aí. Perfeito. Um caso muito bacana, assim, que eu tenho como referência, na verdade são dois. Quando eu fazia faculdade, o Maxim Bucaretti, meu professor de projeto, a gente estava tendo aula, né, dentro lá da sala de projeto, e uma amiga minha tinha feito um projeto, e ela fez um sanitário, enfim, não lembro, mas tinha um vaso sanitário, era um banheiro, não lembro se era comercial ou não, e ela colocou esse vaso sanitário praticamente encostado em um lado da parede. E o Maxim deu um berro, soltou um palavrão. Depois do palavrão, ele falou assim:
Vocês têm a noção do que a gente é capaz de fazer com a vida de um ser humano? A pessoa que for usar esse vaso sanitário vai cagar literalmente, né? E não vai conseguir sequer se limpar, né? Então, pessoal, são situações que eu, por exemplo, guardei. Faz 20 e poucos anos que eu ouvi essa frase, né? E isso entrou na minha mente, assim, de uma maneira que toda vez que eu vou projetar, eu lembro dessa cena, né? Que eu vou projetar um banheiro. E aí, colocando em prática, eu tenho um casal de amigos que mora num apartamento em Americana, perto da FATEC. Eu não sei qual é o condomínio, não vou lembrar agora. A primeira vez que eu fui, só tem um banheiro no dormitório, no apartamento. Não tem suíte, nada. É um banheiro social. Primeira vez que eu usei o banheiro, gente, eu não acreditei, né? Eu imaginei que devia ter uns 60 centímetros. Geralmente o vaso sanitário tem 40, né? A gente deixa o espaço 40 e deixa 80 de vão para o vaso, né? Eu não acreditei. Na segunda vez que eu fui, eu levei uma trena. Deixaram 60 centímetros entre a parede e o box. 60 centímetros. Vocês têm noção do que é 10 centímetros livre de cada lado para você conseguir usar o vaso sanitário, né? Se higienizar, enfim. Ou se eu sou uma pessoa obesa, eu não posso morar naquele apartamento, não posso visitar uma pessoa que mora naquele apartamento, né? Ou então visito e saio correndo se eu preciso fazer um xixi, né? É. Então a ergonomia assim é de suma importância dentro de um projeto, dentro da nossa vida, né? Se você dorme num colchão ruim, né, num colchão mole, enfim, você vai acordar com dor nas costas. Se você trabalhar numa estação de trabalho desconfortável, você vai começar a sentir isso no seu corpo. Na verdade, o resultado vai aparecer aí no seu corpo, é ele que vai reclamar, né? Óbvio, nem todo mundo, né? Eu tô aqui toda desbeiçada, eu não sento corretamente, mas assim, o meu corpo já está acostumado com a minha posição, né? Mas se eu sento para trabalhar o dia inteiro numa cadeira que não é apropriada, numa mesa que não tem a altura correta, ou se eu vou cozinhar numa cozinha que tem uma bancada muito baixa, a gente começa a perceber que algumas situações ergonomicamente não estão corretas, tá? Antigamente, para quem é aí mais da minha idade, vocês podem lembrar que as pias de cozinha eram baixas, né? Geralmente com, sei lá, 80 centímetros. Hoje a gente faz pia com quase 1 metro. Porque quando a gente ia lavar a louça, nós dá uma dor aqui, né? Começa a formigar até, porque você fica muito tempo abaixado. Não é melhor eu estar numa posição ereta, né? Lavando, trabalhando. Óbvio, como o Fábio disse, existem situações e situações. Eu tenho cliente, por exemplo, que tem 1,5 metro e quer ter uma pia de 1 metro de altura. Não dá. Por exemplo, se ela tiver um fogão, um cooktop, né, em cima dessa pedra, dessa bancada, ela não vai conseguir enxergar o fundo da panela, ela vai acabar queimando ali o que ela está cozinhando. Então, algumas situações a gente precisa, é óbvio, direcionar para o biotipo do nosso cliente. Mas, via de regra, a ergonomia é pensada aí para o uso da maioria, né? A maioria consegue utilizar o que está sendo criado e lançado no mercado, como os equipamentos, os mobiliários, enfim. E aí nós vamos também estudar esses espaços físicos com esses equipamentos inseridos nele, né? Por quê? Eu preciso de uma circulação. Existem circulações mínimas, existem passagens mínimas aceitáveis, né? Dentro de um projeto tanto residencial quanto comercial, hospitalar, enfim. Imagina se eu faço um projeto hospitalar e eu não deixo espaço para passar uma maca, que não passa um cadeirante, né? Hoje, os projetos aí para portadores de necessidades especiais estão... é uma tendência, né? É uma necessidade. E é engraçado, eu estava conversando com um primo meu que é engenheiro civil, ele atua em São Paulo, e ele faz obras de grande porte.
e a gente estava debatendo aí, né, a acessibilidade, e ele falou, Kel, olha que engraçado, ninguém pensa nisso, é porque aqui no interior a gente quase não vê, mas os anões entram em necessidades especiais. Eu falei, nossa, Marcelo, eu nunca parei para pensar nisso, né? E aí ele falou assim, e além de tudo, a gente tem muito anão em São Paulo, né? Na verdade tem, é que a gente quase não vê, né? Mas eles entram em cotas. Então as empresas contratam bastante por conta de cotas. E aí precisa ter o interruptor que ele consiga acender, apagar, precisa ter uma tomada que ele consiga utilizar, ele precisa conseguir passar na catraca sem ter que empurrar a catraca com a cabeça, né? Então, assim, são situações que a gente não vive aqui, mas que é uma realidade, e principalmente por quem entra em cota, porque aí o número é maior, né? Bastante concorrido, enfim. É uma situação que eu realmente nunca tinha pensado. Não sei o Fábio, mas o meu primo acendeu aí essa luzinha na minha cabeça. Eu achei muito Que interessante. é uma situação que muitas vezes as crianças passam, né? Ou seja, Exatamente. um anão e uma criança, eles praticamente, dependendo da idade, eles têm a mesma estatura. Isso. Então, a gente projetar, né, a situação para uma criança também no contexto Mas assim, certo. a gente sempre pensa, a criança vai crescer, por exemplo, eu vou fazer o dormitório do meu filho, que tem 5 anos, mas eu já quero fazer para, né, quando ele tiver 20, tá tudo bem. A gente tem essa percepção que a criança cresce, mas o anão não, né, coitado. Exatamente. É. Eu acho que tem alguém que está querendo falar, acho que é a Simone. Eu não consigo ver quem é, pessoal. É a Quem tá com a Simone. mãozinha Isso, a levantada? Simone. Vocês me ouvem bem? Sim, Sim. Hoje eu tô com o microfone. legal. Ô, Fala Raquel, o seu sobrenome hoje. Falo. Fale. Psibilski. Sibilski. Isso, foi Psibilski. Sibilski, que bonito. Obrigada. Ô, Raquel, pegando um gancho no que você falou dessa questão de construções, né? Hoje eu vi um comentário em um vídeo de um arquiteto que eu gosto de acompanhar também, que ele gosta de dar várias dicas de construção, enfim. E ele estava falando sobre essa importância do designer, né? Do papel dentro do todo, né? Da construção. E eu vi um comentário de uma pessoa que me chamou muita atenção, que vai de encontro aí com o que vocês estão comentando, né? Ele falou assim: a gente vê algumas construções, em especial apartamentos, né? Que as pessoas que projetam acham que todos são minimalistas, porque é um espaço tão pequeno, que o máximo que você consegue colocar ali de um objeto decorativo seria um cachorro pequenininho ainda, né? Eu achei até interessante a observação. E como que vocês enxergam? Porque a gente vê que isso é uma tendência, cada vez você usar espaços menores, né? E aí você tem todo um artifício de espelhos, de alguns mecanismos para fazer com que aquela sensação seja maior, mas que em metros quadrados a gente sabe que realmente é um espaço muito pequeno, versus essa questão da acessibilidade. Eu vou falar de uma experiência pessoal minha. Eu estou construindo uma casa, contratei uma empresa conhecida até aqui na região para fazer o projeto, e eu coloquei no briefing uma questão muito importante para mim, foi um ponto que eu conversei muito na reunião, mas que foi totalmente ignorada quando o projeto se iniciou, né, a partir da arquitetura, que é a questão da acessibilidade. Eu tive um problema, tive que passar por uma operação, fiquei algum tempo sem poder me locomover, e aí é o sentir na pele, né? Porque uma coisa é você saber, outra coisa é você sentir a dificuldade de você se locomover num espaço que não tem adequação. Porque saber, no fundo todo mundo sabe, né? Mas sentir, isso foi um ponto que eu tive muito dor de cabeça por ter sido ignorado, apesar de eu falar várias e várias vezes da importância disso nessa casa que eu estou projetando. Então, como que vocês enxergam essa questão que vai tão de desencontro, né? De casas menores, cada vez menores, e essa questão da acessibilidade que é tão gritante, né? Entre outros pontos. Então, eu trabalho com móveis planejados, né? E eu já venho sentindo
isso desde 2008, 2009. Agora os empreendimentos estão chegando aqui, né, no interior. Eu trabalhava em Campinas e eu lembro que eu peguei uma planta que disseram que era um apartamento de 37 metros quadrados. E ali ia morar uma família. E era um apartamento. É uma kitnet, mas era denominado um apartamento. E dentro desses 37 metros quadrados, eu tive que fazer um projeto para um casal com 2 filhos, né? Confesso que, assim, não sei. Saiu, o projeto saiu, não me lembro, já faz muito tempo, mas talvez se eu demorasse um dia para pensar em um projeto, eu demorei uma semana, né? Pensando em inserir o que pelo menos é o básico, né? De ergonomia, enfim, mas dentro de 37 metros quadrados. E aí agora, né, os empreendimentos estão vindo para cá, começamos aí com plantas interessantes de 65, 70 metros, e agora já estamos, né, voltando aí a plantas de 40, 45, com varanda gourmet. Então, pessoal, não é fácil. Eu às vezes me deparo com algumas situações assim, geralmente apartamento, né? Porque quem vai construir, mesmo que seja uma casa de meio terreno, a gente consegue fazer um bom projeto em meio terreno, né? Mesmo não sendo sobrado, dá para sair coisas bem bacanas. Mas os apartamentos, pessoal, é muito complicado. Na verdade, o que acontece? O cliente visita os decorados e, infelizmente, nós estamos no Brasil para algumas coisas, né? O brasileiro engana o brasileiro. Eles mandam fazer nos decorados estofados com medidas menores, que não são padrões. Eles mandam fazer camas que não são padrões, para dar a impressão de que cabe tudo dentro daquele apartamento, né? E aí, a hora que a gente vai realmente projetar com as medidas do local, você, né, se você procura manter aí o mínimo em situações que a gente não consegue, né? Por exemplo, vai deixar um corredor de 30, isso é praticamente inaceitável, mas, enfim, né? E aí você explica para o cliente que algumas coisas que ele viu no decorado não são possíveis, não é que não são possíveis. Se ele conviver diariamente com aquela situação, um dia ele vai me encontrar na rua, ele vai falar assim: por que que você fez isso para mim? Por que que você não me avisou? Por que que você não me orientou? Né? Hoje eu estou lá na pandemia com a minha família, 4 pessoas dentro do apartamento, e a gente tem que se trombar para andar no apartamento, né? Então, são situações que estão cada vez piores, pessoal. Eu não sei, eu me questiono muito, converso bastante com os meus colegas aí, profissionais, e a gente se pergunta, né? E não é só as construtoras, tá? Tem alguns colegas de profissão que fazem isso. Eles pegam um projeto aprovado para esse terreno, e aí eles constroem o mesmo projeto virado em outra posição, em outro terreno. É tudo errado, né? Ninguém se preocupa mais com a insolação, com a ventilação, não é, passou a ergonomia, não é só isso, né? E para a gente que é da área, a gente sabe que tem algumas coisas quando a gente projeta que são de suma importância. Uma delas é seguir o briefing do nosso cliente, né? Que é ele que vai contar o que ele precisa. Briefing, pessoal, nós vamos estudar também aqui no curso, tá? Vamos resumir aí em poucas palavras. A gente faz uma entrevista com o cliente, né? Perguntas e respostas que são importantes para entender o funcionamento da casa, o funcionamento ou do espaço físico comercial, enfim, as necessidades do cliente, né? O que ele precisa, o que ele imagina, o que não dá certo para ele. O que ele gosta, o que ele desgosta, enfim, para a gente não errar no projeto. Afinal de contas, um projeto é sempre personalizado, né?
E é isso, eu acho que vai ficando cada vez mais angustiante, assim, a situação de pequenos espaços com a enganação aí. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que admira, assim, eu gosto muito de trailers, né? Eu gosto muito de... Tem um nome agora, como é que é? Home... enfim, né? A gente consegue fazer coisas maravilhosas dentro de um ônibus, dentro de uma Kombi, dentro assim. Então não é por ser um espaço reduzido, por ser um espaço de repente mal pensado, mal projetado, né? Ou então a família brasileira busca, óbvio, a sua casa própria e a gente está tendo cada vez mais espaços reduzidos com um valor cada vez maior, né? Então as pessoas, infelizmente, compram o que cabe no bolso delas, né? E acabam sendo enganadas aí por um decorado, por um vendedor, um corretor que só quer a comissão dele no bolso. Então são N fatores que influenciam, mas eu fico bastante entristecida com esse tipo de situação. Acho que você quis dizer motorhome, né? Motorhome, isso. Motorhome. Adoro. Motorhome é meu sonho de consumo. Mas, infelizmente, nesse país aqui é meio complicado você... Você não tem Caro segurança demais. nenhuma, né? Você vai dormir no Além de ser motorhome numa caro, beira né? de estrada, infelizmente, né? Mas como eu também cresci dentro do banco de trás de um carro, meu pai, quando eu comentei que tinha fábrica de imóveis, meu pai vendia para o Brasil todo. Então, eu também ficava no banco de trás, eu cresci no banco de trás de um carro. Então, meu pai era road, né? Ele rodava muito, o Brasil inteiro. Então, eu me acostumei e gosto muito disso. Eu sou, por exemplo, se tiver que fazer uma viagem, eu prefiro muitas vezes fazer essa viagem de carro do que de avião, né? Gosto de andar de avião, comodidade bacana, tal, mas de carro você vai parando, vai conhecendo os lugares, é interessante. Então, se você conseguir associar o carro com uma casa, nossa, aí então você se torna cidadão do mundo. Mas, enfim. Então, a Simone pediu nossa opinião em relação a isso. Bom, primeiro, Simone, eu acho o seguinte: isso que é vendido para nós é tudo, mas qualquer coisa menos arquitetura, tá? Para começar, isso não é arquitetura. Isso é digamos assim, é um empreendimento imobiliário que visa um lucro máximo com espaço mínimo. Então, isso só atende os interesses dos empreendedores imobiliários de vender, né, o maior número de unidades residenciais no menor espaço possível, né, e o maior número de unidades. Então, isso não é arquitetura, né? Não existe acessibilidade no apartamento de 37 metros quadrados. Não existe, pura e simplesmente. Se acontecer alguma coisa com a pessoa, acabou, não tem jeito. Vamos adaptar. Como? Vai derrubar o apartamento inteiro? Não pode. Muitos apartamentos você não pode demolir paredes. Não existe isso. Então, você não pode abrir, não pode mexer nem numa abertura de uma porta, porque os apartamentos, por exemplo, MRV, essas coisas aí, eles são feitos com blocos estruturais. Então, a parede é a estrutura. Se você mexer na parede de um apartamento embaixo, você derruba o prédio inteiro. Então, não pode fazer. Eu, como arquiteto, e a Raquel também deve ter essa experiência, eu, por exemplo, quando fiz a reforma dessa casa onde eu moro hoje, que era do meu pai, e na verdade era uma edícula, a gente transformou num pequeno loft aqui, eu vou ser bem honesto, banheiros, eu sempre fiz banheiros mínimos, inclusive até fiz banheiros pequenos para clientes que hoje me xingam. Por quê? Por conta de uma coisa que hoje eu percebo que está errada, que é a questão do tempo de uso do espaço. Então, eu sempre me pautei muito por isso. Quanto tempo eu uso um banheiro? Sei lá, 1 hora por dia, 2, no máximo. Por que esse espaço tem que ser tão grande em relação a outros espaços que eu usufruo muito mais tempo do que no banheiro? Mas eu acabo esquecendo da questão da acessibilidade. Então, os meus banheiros aqui em casa não são acessíveis. Um erro grotesco da minha parte. Então, se eu quiser, eu vou ter que fazer um banheiro externo que seja acessível para, eventualmente, alguma circunstância. Como você, Simone, citou, muito bem citado,
muitas vezes você pode ter uma dificuldade de locomoção temporária. Você quebra uma perna, faz uma cirurgia, e aí? Como fazer, né? Então, é uma coisa que tem que ser pensada. Agora, esse negócio de você não atender, né, o briefing, ou as exigências que o cliente, isso é um erro imperdoável por parte dos profissionais, né? Não sei quem são, mas realmente isso é incabível. Então, eu penso o seguinte, o único apartamento, digamos assim, o único empreendimento até hoje que, de todas as plantas que eu já estudei, inclusive já passei para alunos desenvolvendo em projetos, o único que me parece, digamos assim, um apartamento decente para morar é o Maxi House. Não sei se vocês conhecem, aqui eu acho que você deve conhecer esse projeto, o Maxi House, é um projeto relativamente antigo, já tem mais de 10 anos. Existem em vários lugares, né? São Paulo, Campinas, grandes cidades tem Maxi House. Maxi House é uma proposta que se trata do seguinte, é um apartamento de 70 metros quadrados, o banheiro é no centro, e aí também tem uma questão de legislação de onde você vai implantar o projeto, que é um banheiro que não tem janela, na verdade. E aí o que acontece? O banheiro é acessível, e aí ele é planta livre. Você tem a parte hidráulica da cozinha, então você já tem a cozinha onde ela vai ser, e o banheiro no centro. Não existe mais nenhuma divisão, existem as janelas, e aí você pode ter a opção de 1, 2 ou até 3 dormitórios dentro desse espaço de 70 metros quadrados, com a possibilidade de fazer mais um banheiro. Então, é um projeto muito inteligente e ele é totalmente flexível. Você escolhe como você quer dividir ele, lógico, respeitando, né, as janelas, você não vai fazer uma parede no meio da janela, mas, enfim, essas janelas também são estrategicamente colocadas, e você tem a possibilidade de colocar mais um banheiro. Então, 70 metros quadrados, como você falou, é um apartamento confortável, né? Um apartamento que acomodaria de 3 a 4, até 4 pessoas. Então, de tudo que eu já vi, em termos de projeto, que eu já pesquisei, o que mais achei interessante que o mercado imobiliário propõe, que tem uma relação custo-benefício muito interessante, é esse. Chama-se Max House. E, só para finalizar, em São Paulo, há uma questão de uns 5 anos para cá, tornou-se uma coqueluche apartamentos de 19 metros quadrados. 19 metros quadrados. Ou seja, na verdade, são apartamentos para uma pessoa. Então, toda a parte, eventualmente, se você quiser convidar os amigos, tal, então, é aquela história, né? Você tem espaço gourmet compartilhado, você tem espaço de lazer compartilhado, você tem academia, você tem piscina, né? Ou seja, é tudo compartilhado. Você só sobe para dormir, tem, digamos assim, um pequeno banheiro mínimo para você poder tomar um banho, fazer suas necessidades, uma pequena pia com uma bancada pequenininha para você poder fritar um ovo, fazer uma comida, alguma coisa, esquentar alguma coisa, e tem uma sacada. Eu não entendo como um apartamento de 19 metros quadrados, apartamento não, um espaço de 19 metros quadrados pode ter até sacada, mas enfim, tem sacada, né? Então existem aí o dia que lançaram, vendeu tudo no mesmo dia, que nem pão quente. Uma unidade dessa, na época, custava R$100 mil, né? Então, são essas coisas. Ou seja, são pessoas que moram sozinhas, recém-divorciados, jovens, estudantes. É um outro tipo de vida, é um tipo de vida mais contemporâneo, onde, na verdade, tudo se torna serviço, né? Você não tem carro, você manda lavar roupa, você manda passar roupa, você come fora, ou seja, você só habita aquele espaço para dormir ou, de repente, agora para trabalhar em home office. Ponto. O resto das necessidades você vai satisfazê-las fora daí, né? Ou via telefone ou via digital. Então, na realidade, essa é uma realidade que pós-pandemia, é uma realidade que muitos vão acabar vivenciando, que é essa imaterialidade e transformar tudo em serviço, inclusive carro, né? Carro também vai se tornar, mas na verdade o carro já está se tornando um serviço, né? Então, o que as montadoras estão fazendo hoje? Né? Sem estender muita conversa,
As montadoras hoje estão alugando carros diretamente da sua fábrica. Então, você não quer comprar um carro da montadora, mas gosta da montadora? Então, você pode alugar um carro direto com a montadora. Então, você faz um carro por assinatura, né? Você paga, sei lá, R$ 1.000 por mês, você tem o carro com tudo pago, IPVA, seguro, documentação, tudo pago. Você usa o carro durante 3, 4 anos, quanto você quiser. Você tem a opção de compra, se você quiser. Logicamente que esse aluguel não vai abater em parcelas. Mas é um serviço, você não tem o bem. Você gosta do carro, você pode usufruir o carro, mas sem ter o carro. Percebe? Então, eu não quero carro, não quero andar de Uber. Quero ter meu carro e pago, sei lá, acho que o Kwid está por 800 e poucos reais por mês. Você assina e você sai com o carro na concessionária e usa. Então, o carro hoje, por exemplo, já não é mais um bem. As pessoas não querem mais, né? É um carro, é um custo, é um capricho, né? Hoje o carro é capricho. Então, eu acho que também essa questão de o habitar, dependendo do perfil da pessoa, também está se tornando assim. Agora, nesse caso especificamente, de habitar e de resolver problemas de família, realmente o que a gente vê por aí, olha, pode ser qualquer coisa, mas isso não é arquitetura. Isso é simplesmente um negócio imobiliário para gerar dinheiro para as construtoras, só. Porque para nós, usuários, gente, isso é deprimente. Você morar num apartamento de 37 metros quadrados, Raquel, eu fico pensando nessa família na pandemia, como habitar um espaço desse? Fala para mim. Como conviver num espaço de 37 metros quadrados? Pois é. Gente, disso aí chega a ser desumano. E custando o olho da cara, né? Realmente, negócio imobiliário. Alguém se beneficia e só. Né? Então, como a Simone falou, o que a gente pensa disso? Bom, eu penso que, primeiro, que é uma desnatureza. E tem mais um detalhe que eu acabei esquecendo de falar, que é o seguinte: eu acho que nós, tanto profissionais de arquitetura como vocês, que vão se tornar profissionais de interiores, as pessoas deveriam enxergar em nós mais do que simplesmente uma pessoa para fazer um projeto, mas como um consultor. Então, antes de adquirir um apartamento, antes de adquirir um terreno, né, a gente deveria ser acionado pelo cliente. Olha, eu gostaria que você me acompanhasse, eu estou interessado em adquirir um imóvel, gostaria que você me desse sua opinião. Eu já fiz isso 2 vezes, quando o cliente quis comprar um terreno antes de construir. A pessoa entrou em contato e falou assim: olha, eu ainda não tenho terreno, eu estou interessado no terreno, gostaria que você fosse ver, para ver o que você me diz em relação à localização, né, se ele está bem, está adequado. Então, a gente deveria também ser enxergado pelas pessoas como consultores para a compra de um imóvel. E não simplesmente sermos procurados depois para resolver o problema. Porque, na verdade, assim, nós somos resolvedores de problemas, né? Isso vocês vão perceber com o tempo. A gente é contratado para resolver problemas. Se a pessoa quer que você faça um projeto, por exemplo, o arquiteto vai fazer um projeto de uma casa, é para resolver um problema, que é o quê? É habitar um espaço confortavelmente para determinadas pessoas, naquele momento, com aquele custo, né? Isso é equacionar um problema. Agora, o que vocês, design interiores, vão pegar pela frente muito é resolver problema de erro do projeto mesmo. E esse apartamento, por exemplo, de 37 metros quadrados, é um problema, porque é uma coisa mal resolvida que a Raquel teve que pegar e tentar amenizar o problema da falta de espaço, através do quê? Do projeto de imobiliário. Então, são essas situações que vocês vão se deparar. E assim, pessoal, ó, vocês com certeza já viram vídeos maravilhosos na internet de ambientes pequenos, super funcionais, com móveis inteligentes, né? Isso existe? Existe. É uma realidade para o Brasil? Não é, pessoal. Esse tipo de ferragem é muito caro. Se você faz, vou citar aí para vocês um apartamento, né, de 50 metros quadrados. Um projeto de marcenaria vai sair por baixo 40, 45 mil, sem utilizar ferragens especiais, com dobradiça e corrediça convencional, tá? Telescópica, corrediça e uma dobradiça com amortecedor. Eu fiz uma vez um projeto ano passado,
Um tio meu queria fazer um home office embaixo da escada, mas ele queria esconder, né? Fechar a porta e tal. Então achei uma ferragem super bacana, uma ferragem alemã. E aí a hora que abre a porta, a gente consegue esconder ela na lateral. Ela vira 90 graus assim, né? Para eu comprar, né? Só para eu comprar, eu pagaria R$ 8.000 da ferragem. Por quanto eu ia vender? Né? Então, assim, dá para fazer? Dá para fazer coisas magníficas. Eu gostaria muito de ter cliente que aceitasse pagar, porque aí eu conseguiria, assim, borbulhar de ideias, né? Mas não dá, gente. Não é uma realidade nossa, né? Essas ferragens são todas importadas. A hora que você pensa em oferecer, você fala, não vou nem colocar porque vai rolar, né? E aí, se a gente começa a apresentar situações onde você começa a encarecer o produto, você deixa de vender, né? E a gente trabalha porque precisa de dinheiro, né? Não adianta eu ter um projeto magnânimo, coisa mais linda desse mundo, e ficar engavetado. Então aí a gente começa a trabalhar ali no feijão com arroz, né? Que é o que a gente vende, que é o que dá para fazer. Então, assim, existe, é verdade, mas aqui pra gente é uma realidade que está fora do alcance, de verdade. Fazer o quê? Pois é, esse que é o problema. Mas e realmente, né, Raquel, o que eles vão pegar pela frente, normalmente vão ser esses clientes, os clientes MRV, né, que é apartamentos pequenos. Então, realmente vai ser assim para resolver esses problemas, tentar não resolver, né, pelo menos assim, amenizar os problemas, porque resolver de fato um espaço tão pequeno é muito complicado, mas equacionar um pouco melhor para essa vivência, né, dentro daquele espaço. E isso vai ser uma tendência daqui para frente, porque, olha, gente, a pandemia veio para ficar, embora... mas tem a vacina aí. Gente, a gente nunca mais vai voltar... O nosso normal vai ser diferente. Sim, 2020 é um divisor de águas, já devo perceber. Então, daqui para frente, a gente vai ter que viver muito mais tempo em casa, trabalhar muito mais tempo em casa. Sim. Essa é uma realidade que é uma tendência que vai acontecer. Então, as pessoas vão precisar cada vez mais de bons projetos de interiores. Então, a nossa profissão, né, a profissão que vocês escolheram, ela está totalmente antenada com as tendências de mercado daqui para frente. Raquel, eu não sei como é que está de horário, eu estou sem relógio, não consigo ver que horas são. 8h13. 8h13. Bom, aí tem a lista de material, né, que você... Isso. Mas aí pode disponibilizar lá no chat também. Na verdade, eu queria apresentar também algumas coisas para eles que eles não conhecem, né? Seria legal. E depois, acho que no fim a gente pode ler o plano do curso, que, na verdade, o que a gente vai colocar em prática, a gente sempre muda um pouco, né? Então, posso falar da lista? Sim. Pode ficar à vontade. Então, eu estou aqui, a listinha, o Henrique me mandou. Eu vou apresentando e o Fábio também vai me ajudando aí, tá? Depois eu mando para vocês a lista e alguém coloca lá no chat, no WhatsApp. Então, pessoal, nós vamos precisar de uma lapiseira 0,3 milímetros e uma 0,5. Vejam se dá para ver. O que a gente pede, geralmente, é a lapiseira com a ponta metálica, tá? Tá dando para ver aqui, ó. Porque se a gente utiliza aquela de plástico, quando vocês vão usar o equipamento, o esquadro, a nossa régua paralela, ela não é uma lapiseira que nos dá precisão, tá? Então, a gente trabalha, sempre procura... Olha lá, o Fábio também tem. Essa daqui que eu estou mostrando para vocês é 0,7, que é o que eu tinha aqui em casa. Não pedimos uma marca específica, mas os alunos sempre perguntam quais são as melhores, né? Nós geralmente trabalhamos com Pentel. É uma lapiseira excelente, com um custo-benefício bacana. A do Fábio é Pentel também, a minha também. A do Fábio 0,5 preta e aí a 0,3 é marronzinha.
Mas tem da CIS, que tem a pontinha metálica. Aí vocês vão... olha lá. Tilibra? Acho que é Tilibra a sua. Então, pessoal, assim, só Aqui para tá vocês terem uma escrito ideia. Tilibra, isso mesmo, Class. Tilibra. E tem uma outra aqui Isso. que eu tenho, antiga, deixa eu ver se eu acho ela aqui na minha mesa. Para quem pretende aí continuar trabalhando na área, seguir mesmo, eu indico comprar. As minhas Pentel, eu comprei quando entrei em edificações. Então, elas têm 30 anos, tá? Você sabendo manusear, é um material para vida, né? Olha lá, Eu tenho Faber. tem essa Faber-Castell também. Eu gosto muito dela porque ela é bastante ergonômica aqui. Ela Na tem pegada. um desenho triangular, né? Ela é muito gostosa de usar. Ela também é antiga, faz tempo que eu tenho. E tem uma que eu gosto demais, só que aí já é coisa de arquiteto, né? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Tá. Na realidade, eu achei só a caneta. A lapiseira não sei onde está, que é essa Spalding Bros, né? Só que isso daqui já é, como eu falei, é coisa de arquiteto, né? O arquiteto gosta de colecionar caneta tinteiro, essas coisas, né? A Então, gente quase não gosta de acumular as coisas, viu, gente? Ó, você vai pois na é. papelaria, você fica louco. Com certeza, isso vai acontecer com vocês também. Bom, então, lapiseiras, pode ser a Pentel, pode ser a CIS, mas que seja com a pontinha metálica, tá? Uma 03 e uma 05. Um escalímetro, aí a gente já começa a entrar em coisas que talvez vocês não conheçam. Esse escalímetro meu também já é um pouco idoso, então ele já tem algumas coisas descoladas nele. Mas isso aqui, pessoal, ó, é um escalímetro, é uma régua triangular, vocês estão vendo? Que ela tem escalas diferentes. Depois a gente vai explicar para vocês o que é escala, tá? Mas é um material de desenho técnico que a gente vai utilizar bastante. Então, escalímetro número 1, tá? Quem já tiver aí o número 2, a gente ensina como usa, não precisa comprar outro, tá? Mas quem for comprar, já compra o número 1. Vem o númerozinho igual o Fábio mostrou ali. E, preferencialmente, o grande, porque tem um pequenininho de bolso. Às vezes vocês não conseguem utilizá-lo na folha inteira, tá? Esses pequenininhos geralmente são brindes, tá vendo que o do Fábio é da Deca. Eu tenho um da Delano. Enfim, a gente diz que é escalímetro de bolso, tá? Esse escalímetro nosso é da Tridente. Porém, vocês vão encontrar no mercado também marcas mais econômicas, tá? Tridente é uma marca super bacana de materiais aí para desenho técnico. Então, escalímetro. Jogo de Raquel, esquadro. Quantos anos tem seu escalímetro? O meu tem 30. Esse daqui eu comprei em 82, então ele está fazendo 39 anos. Ganhou do meu, tá vendo? Então, vale o investimento, tá, pessoal? Quem vai trabalhar aí, mesmo a gente utilizando computadores, eu gosto de fazer algumas situações à mão, tá? Eu uso o escalímetro, a gente vai ler projeto, vai ler planta, o escalímetro tá junto com a gente. Então, é uma coisa aí que vai te acompanhar. Um jogo de esquadros de 30 e 45 graus. Então, ó, Dezetec, Tridente, essa marca que eu falei para vocês, que é muito legal para desenho técnico. E aí nós temos o esquadro de 30 graus. Deixa eu pegar um menor aqui. Não muito menor, mas é menor. Então, pessoal, né, para quem aí estudou matemática, trigonometria, 90 graus, 30 graus, 60 graus, né? Então, a gente chama o esquadro de 30 graus, ó. E aí,
nós temos uma medida, por exemplo, ó, aqui vocês vão ler, deixa eu ver se dá para ver aqui. Ele é o 2832, tá dando para ver? Ó. Ou seja, ele tem 32 centímetros. Esse é o que a gente indica para o tamanho da folha que a gente usa, que é a folha A3, tá? Então, quem puder comprar o 2632, que é essa referência que eu estou mostrando aqui, ó, é o mais indicado para o tamanho da nossa folha. E aí nós temos o de 45 graus, né? Que é um ângulo de 90 e 2 ângulos de 45, tá? A referência dele é o 2532. Essas referências estão anotadas aqui também na lista para vocês. Preferencialmente da Desetec Tridente, não usem aqueles quadros do governo de plástico, porque não é um material aferido, tá? Ele não tem 90 graus, ele não tem 45 graus. Então, a gente solicita, se possível, comprar os esquadros, pelo menos da Desetec, tá? Depois nós vamos precisar um bloco de folha A3 margeado. Você tem um bloco aí? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que eu tenho, peraí. Deixa eu abrir a minha... Não sei se na minha estante aqui eu tenho algum. Acho que Não, tem Raquel. aqui, Fábio. Não tenho nenhum bloco aqui comigo. Olha o que eu achei aqui, gente. Pera lá. Vocês não vão acreditar. Fábio também não. Projeto da minha cama, da disciplina do Fábio. Nossa Senhora, Ó, é verdade. Cadê? Ó, eu aluna, ó. Olha lá. De RTM2. É. De RTM1, quer dizer. Né? De RTM1. Muito bem. Mas essa folha é a 2, né? Não, essa é a 3. Ó, a 3? Bloco, tamanho A3, tá? Margeado. O que significa isso, pessoal? Aqui eu acho que eu não sei se eu tenho folha em branco. Tenho. Fábio, explica aí, porque eu vou ter que tampar a câmera. Tá. Quando a gente fala margeado, é porque ele já vem com uma margem, né, de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro por 2 centímetros. Tá dando para ver? Tá dando. Então, o que acontece? Se vocês comprarem um A3 sem margem nenhuma, vocês vão ter que fazer essas margens depois, na hora que vocês estiverem desenhando. Mas se vocês puderem comprar com margem, melhor. Então, essa margem ela vai deixar... Muitas vezes você vai comprar o bloco, você vai ver que, além da margem, ainda tem mais uma linha bem suave, e aí depois ainda tem mais um resto de papel. O que importa é essa linha que está em volta, tem 1 centímetro de cada lado, sendo que a margem esquerda tem 2,5 centímetros. Por que isso? Essa margem aí, lateral, é onde vocês vão furar e depois arquivar, né? Do outro lado, isso. Vocês vão arquivar essa folha numa pasta, que normalmente essa pasta é uma pasta A4. Então, vocês vão aprender a dobrar essas folhas e deixá-las em tamanho A4 para facilitar o transporte. Vocês podem comprar uma pasta para acomodar até um bloco tamanho A2. Né? Tem muita gente que compra pastas bem grandes, né, para trazer todo o material. Na hora de apresentar os projetos, por exemplo, vocês vão entregar esse projeto para nós, para a gente avaliar, esses projetos sempre terão que ser entregues no tamanho A4, independente do tamanho da folha. Se ela é A2, se ela é A3, se ela é A1, A0, a gente tem que dobrar tudo e acomodar ela no tamanho A4, como se fosse uma pasta. Né? Isso. A gente ensina vocês a dobrarem, fiquem tranquilos. Isso. Tem uma norma técnica específica para isso também. Isso. Uma régua comum, 30 centímetros, tá? Essa aqui também é Desetec, mas não carece. Vocês podem ter qualquer reguinha aí bacana que a gente vai utilizar. Bloco de folha A4, Canson,
Aí é o papel Canson, não é a marca Canson, tá? Aí nós só vamos confirmar com a Marta na sexta-feira se vai ser de 200 gramas por milímetro, é isso? Que fala? 200 gramas por milímetro? 200 gramas, acho que por... Não é por milímetro, né? Enfim. 200 gramas por 200 metro, a acho. gramatura, né? Gramatura por metro, acho que Porque é às isso. vezes a Marta pede o de 180 e às vezes ela pede o de 200. Então a gente confirma com ela na sexta-feira, que a gente vai ter aula, tá? O lápis 6B e 4B. Vocês já devem ter visto aí aquele lápis verde, né? Onde a gente consegue, não sei se vai dar para ver o 4B ou 6B aqui, ó. Eu acho que não tem. Daqui o 6B e o 4B é o grafite, tá, pessoal? Não sei se vocês já ouviram falar aí. Esse aqui é da Faber-Castell. É o mais conhecido quando você pede 2B, 6B, HB. Eles já vão trazer para vocês provavelmente esse verde. É a moleza ou a dureza do grafite, tá? Quanto mais B ele for, né? 2B, 4B, 6B, mais mole ele é. É um lápis gostoso, você desliza, né? E ele é bem escuro. Quanto mais H ele for, né? Ele vai ficando uma mina mais dura, né, Fábio? Ele é um lápis mais claro, um grafite mais claro e mais difícil de riscar, vamos dizer assim, tá? Então a gente vai precisar de um 6B e um 2B. São lápis mais moles, grafites mais moles que a gente fala. Aí nós vamos precisar de lápis de cor aquarelável. De preferência, o de 48 cores. Mas a gente sabe que eles não custam barato. Então, quem conseguir comprar um de 48 será excelente. Quem não conseguir, compra o que conseguir, mas desde que seja aquarelável, porque nas disciplinas de arte, né, de FCPDI, depois de ilustração de projetos, vocês vão utilizar aquarela, tá? Quando a gente está presencial, a Marta empresta, eu empresto, a gente tem a caixinha de aquarela empresta também, os alunos conseguem trocar, a gente dá um jeito, mas, né, agora vai ser vamos dizer, um semipresencial aí, em algumas situações vocês vão ter que usar o de vocês mesmo, ok? Professora, no momento eu estou dura, desempregada, só tenho lápis normal. Pode ser? A gente dá um jeito, pode ser, mas quando conseguir, compra 12, compra o que conseguir, tá bom? Eu acho que esse é o item mais caro da nossa lista. Borracha macia, borracha convencional, branquinha, ou aquelas verdes que não borram, né? E aí a gente também orienta, não é obrigatório, mas vocês terem uma borracha, caneta borracha, né? Porque a gente trabalha com cantinhos em desenho, então elas são mais práticas para apagar os desenhos em algumas situações. Compasso, pessoal, acho que todo mundo conhece. Eu vou mostrar o meu aqui, que também é um compasso da Tridente. Mas aí o compasso vocês até podem usar aquele de plástico, porque vai usar muito pouco, né? E não vale a pena vocês investirem. Eu não sei quanto está um compasso desse hoje, mas imagino que ele esteja bem mais caro do que um compasso simples de plástico, tá? Então, no caso do compasso, pode ser um compasso mais acessível. E a gente pede um bolômetro. Deixa eu ver onde eu coloquei aqui. Você tem? Fácil? Aqui, ó. Aê. Como o próprio nome diz, é uma régua com circunferências, né? Ele é um acrílico, ó, molinho, também da Tridente, esse aqui. E ele tem, acho que o meu é o mesmo tamanho do Fábio, mas ele tem uns menores, tá? Vocês podem adquirir, de repente, o menorzinho também. Esse também é Tridente, mas a gente teve aluno aí, ó, D2, é igual ao meu, exatamente.
Vou passar a lista depois, Samantha. A gente está só mostrando porque tem algumas coisas que vocês talvez não conheçam. A gente teve um aluno que encontrou um bolômetro em São Paulo, super baratinho. Eu acho que um bolômetro hoje custa o quê, Fábio? Uns R$ 30? Tá desligado. Seu áudio tá desligado. Desculpa. Não, não tem problema. Então, eu acho que é por aí, talvez minimamente acho que uns R$ 20 deve custar. É. Eu tenho umas relíquias aqui que vocês nunca tenho mais vão também. encontrar. Fábio, deixa eu pegar esse gancho. Uma vez, quando eu fui, olha, gabaritos, eu fui para uma feira, eu acho que era. Ai, curva francesa, tem aqui também. Fui para uma. Uma feira, eu acho que era Feicom, tava fazendo edificações ainda. E eu ganhei uma pasta maravilhosa de gabaritos da Deca. Eu era estudante, o povo queria me matar. Como que eu tinha conseguido aquilo? Tá, esse aqui é da Celite. Olha lá. Tá quebrado, isso aqui tem quase 40 anos já, né? Não se fabrica mais, isso aqui não existe mais. Para quem gosta de desenhos, para quem gosta de desenho, vocês não sabem o quanto isso é maravilhoso. Maravilhoso de lindo, tipo assim, eu tô achando, nossa, amo. Ó, a Gabi tá perguntando se tem que comprar todos os materiais de uma vez ou tem material que dá para comprar depois. Gabi, assim, a primeira semana a gente vai fazer esse bate-papo, conhecer. Semana que vem a gente já começa com tudo, tá? Assim, pode esperar um pouquinho? Pode, mas se você começar a esperar muito, pode virar uma bola de neve e você não dá conta de fazer todas as atividades, de repente, dentro do prazo, tá? Por exemplo, o bloco de dia 3, se vocês não desperdiçarem folha, porque a gente tem aluno que, não gostei, vou rasgar, vou fazer de novo. Se vocês fizerem o que a gente solicita, o bloco dá para o curso inteiro, né, Fábio? Sim. E a gente só pede a lista de material só agora. Vocês vão usar tudo isso para o curso todo, tá bom? A linha de talvez, né, Raquel, desculpa interromper, mas muitas vezes é aquela história, né? Lógico, muitos de vocês estão assim com o dinheiro assim bastante curto para investir nesses materiais. Mas uma coisa que a gente pode deixar claro para vocês é o seguinte: evitem comprar materiais muito baratos, porque esse material ele vai te durar 2, 3 meses, depois você vai ter que comprar de novo. Então, muitas vezes é preferível pagar um pouco mais, mas é uma lapiseira, ou até mesmo, sei lá, um esquadro, alguma coisa, mas isso vai te durar, como a Raquel falou, além do curso inteiro, isso vai te durar muitos anos. Aí tem uma outra dica, né, Raquel, que é a questão do bazar, né, do poli. Sim. Né, que tem muita gente bem lembrado. Que vende esse material, então tem uma página, né, Raquel? É isso? Tem. A gente tem no Facebook, vocês procuram lá, eu acho que é Bazar do Design de Interiores Polivalente, e a gente tem a página também no Facebook, Design de Interiores Polivalente, tá? Muitos ex-alunos que já terminaram, que não querem mais trabalhar na área, enfim, por N motivos, acabam vendendo os materiais novíssimos, com preço super bacana. E vocês também conseguem encontrar na internet com facilidade material usado, tá? Tem até situações, eu tô com a minha prancheta aqui, vocês estão falando, nossa, nós vamos ter que desenhar os A4, não tenho prancheta. Calma que eu e o Bais a gente vai ensinar vocês a fazerem uma na mesa de casa, que é super fácil. Mas, por exemplo, a gente tem muitos alunos, vocês viram que eu deixei tudo preparado aqui, né? Ó, muitos alunos que optam por comprar a prancheta. Dá para ver a réguinha paralela aqui, ó. A prancheta, essa aqui minha é uma A3. A3. E aí ela já é um armarinho aqui dentro, ó. A gente guarda tudo aqui dentro, os esquadros, enfim. E muita gente encontra em bazares na internet essa prancheta. A gente teve uma aluna, a Fabi Scamato,
ela achou, nossa, isso nunca mais vai acontecer, mas ela achou num sebo uma prancheta dessa por R$10. Então é questão de Caramba, procurar. Nossa, eu falei, Fabi, você ganhou na loteria, porque uma nova custa uns 250, eu acho. E na internet a gente tem alunos que compram por 50, R$80, tá? Aí, pessoal, só finalizando aqui, ó, rapidinho. Vocês vão precisar de um pendrive, né? Porque agora presencial, eu acho que vai funcionar do mesmo jeito, né? Vocês têm uma área de vocês dentro do servidor lá da escola, onde vocês conseguem deixar gravado o que vocês fazem, né? Porém, corre-se o risco de dar um pane aí, então a gente sempre pede para o aluno salvar, né? Terminou, não deixa só no servidor da escola, faz uma cópia, manda por e-mail, enfim. Quem for continuar à distância é opcional, né? Porque vai salvar aí no seu HD, então tudo bem. A pasta maleta A3, que o Fábio já citou, né? Automaticamente, quando você for comprar o bloco, você vai perceber, a minha é a da prancheta, mas é parecido com isso aqui, ó. Aqui é onde eu guardo a pranchetinha. Ela vai ser um pouco mais fina que essa, né? E ela tem a alcinha aqui, ó. Então, ali você consegue transportar todo o seu equipamento, tá? Também é opcional, né? Mas para quem vai fazer o presencial, é bacana para não ter que ficar levando tudo na mão. E aí, isso agora de suma importância, uma fita crepe, um rolinho de fita crepe, um paninho, Perfex, né? E um vidrinho de álcool. No caso, agora vai ter que ser álcool 70%. Porque esse para quem vai fazer presencial, porque vamos utilizar as pranchetas, né? E os desenhos são afixados nas pranchetas. Então, precisamos limpar todo o equipamento antes de colocar lá a nossa folha para começar a trabalhar. E, além de tudo, temos a questão do Covid, né? Então, já puxando aí, falta 5 minutos para acabar a aula. Me perguntaram se a aula vai voltar presencial já na semana que vem. Hoje, o nosso coordenador disse que vocês vão ser recepcionados na segunda-feira, dia 15. Então, acredito que a gente já começa a recepção e a gente já volta semana que vem, sim. Vocês vão receber todos os comunicados, tá? Então, não vamos deixar, né, pessoal? Levem mais do que uma máscara, que a máscara de pano, de tecido, é indicada no máximo 2 horas de uso, tá? Vocês vão ficar na escola pelo menos 4. É horário reduzido, mas vão contar 4. Então, vão com uma máscara, leve mais uma ou duas. Levem garrafa de água, pano com álcool em gel. Enfim, a gente sabe aí como é que tem que administrar os protocolos, nós vamos ter o distanciamento social, a gente não vai poder se abraçar, eu não vou poder chegar próximo a vocês para dar uma explicação. Quando a gente está na aula, né, o aluno nos chama, a gente vai na prancheta e mostra, e pega na mão e ensina como usa, não vai poder acontecer, né? Então, lembrem-se de todos esses protocolos, na escola vai ser a mesma situação, tá bom? Alguém perguntou... Nathalie ou Nathalie? Nathalie. A gente, provavelmente, vocês vão ser avisados com certeza, mesmo porque a direção tem que avisar quem vai poder ir, né? Porque não vai todo mundo de uma vez, tá? Fiquem tranquilos que até o final da semana vocês vão ser orientados. A Júlia está perguntando sobre marcas de lápis aquarelável. A Marta indica Faber-Castell, tá? Mas existem outras no mercado, né? Como a Cis, tem a Standler, é isso que fala? Assim que fala? Stadler, né? Tá certo. Stadler. Tem uma que é o Rolls Royce dos lápis, que é a Carandache, né? A Marta tem, inclusive, mas esse não dá, gente. Cara, eu tenho em casa porque a minha esposa, há algumas décadas atrás, também fez educação artística, né? Fez junto com a Marta, inclusive, né? Elas estudaram juntas. E aí ela comprou
Na época, Olha, e temos até hoje, delícia. tem quase, lá se vão quase 40 anos também, né? 82. Deixa eu ver se eu pego aqui um calendário. Maravilhoso. É. A Júlia também. Não, Júlia não. A Lívia. Ai, gente, que coisa. 40 unidades. Ah, E os lápis estão em ordem ainda, viu? Não sei, lógico, tem alguns que estão acabando, né? mais Mas consumidos, a né? maioria, Ai, que lindo. Ai, mas gente, para quem gosta, é sonho de consumo esse tipo de coisa. sim, sem dúvida. Assim, você passa ele, quase que ele desenha sozinho, digamos assim, né? Cheiro, o aroma, mesmo quase 40 anos que está essa embalagem aqui, E o a gente tem pigmento, cheiro. né? É É total, diferente bom, do nosso. é suíço, né? É, Então, mas olha, hoje em dia isso é incomprável, é. né? Incomprável. Não O tenho nem dólar menor, no preço que tá. não tenho a menor ideia. E é aquarelável, ó, tá vendo? Ó? Aquarele. Nossa, que lindo. É maravilhoso. Tava sentindo falta desses contatos com coisas de escola. Ó, isso aqui é relíquia de família, tá? Eu, como sou avô, o meu neto, ele vai herdar isso daqui da gente, né? Ai, Daqui a pouco ele vai gostoso. começar a usar isso aqui também, né? E aí estão perguntando também se aquele lápis preto da Faber é aquarelável. Eu não tenho certeza, Lívia. Eu sei qual você está falando, mas tem que ler na caixa se ele é aquarelável. É, Caderno, não. Não vai precisar de um caderno, né, Fábio? Não, mas olha, no curso de CV é muito comum, eu acho que no design interiores também deveria ser adotado. Eu acho que é muito interessante se vocês puderem ter um sketchbook. É. É justamente para vocês anotarem ideias, né? Então, de repente, você tem uma ideia de alguma coisa, você vai lá, desenha no seu sketchbook. Esse sketchbook o que que é? É um caderno com folhas sem margem, sem linha, sem nada. Você pode fazer em casa com uma folha de papel A4, dobra no meio e faz uma encadernaçãozinha lá. E esse sketch, ele é justamente assim. Puxa, pensei numa ideia para fazer uma cadeira, um móvel, ou Vou mesmo a questão rabiscar. de uma planta, um objeto e tal. Você vai lá, você desenha aquele sketchbook e depois você desenvolve o projeto. Então, em CV, em comunicação visual, a gente tem o hábito de pedir para os alunos, inclusive eles fazem seus próprios sketchbooks e personalizam. Então, tem muita gente que gosta de mangá, de coisa, faz umas capas super bacanas. Então, de repente, se alguém quiser se aventurar e fazer, né, um sketchbook, é uma coisa relativamente simples de fazer. Ou se não comprar, né? Mas não precisa caderno realmente para anotação. Também, se quiser comprar um caderno pequeno, não tem problema nenhum. Mas não é uma Mas coisa que a gente é usa, necessária. né? Olha, esse Supracolor é o da Faber-Castell, aquele preto, 40 cores, R$ 925. Tá ficando caro o Faber-Castell. Se bem Caramba. que a Faber importada é cara, né? Sim, Ô, não é feito aqui Fábio, em São Carlos, né? faltam um minuto. Olha como a gente falou bastante É, hoje. É. bastante, hein? E ainda depois eu tenho aula com eles de novo, né? Que legal. Daqui 15, 20 15 minutos a gente. minutos. Então a gente vai dar uma pausa, né? Depois eu retorno. Mas aí, gente, eu prometo que eu vou falar pouco, já conversei com vocês agora. Vou passar rapidamente, né? A questão da disciplina. Então, assim, Raquel, se você quiser falar do plano, mas eu acho que não sei, A gente vai caminhando e já vai não passando. acho. Na Já deu próxima para ter aula a uma gente ideia já começa com conteúdo e aí a gente passa o plano rapidamente. também. Acho que pode ser assim. Beleza. Ótimo, tá bom? Fábio, obrigada. Sempre um Imagina, eu que prazer. agradeço. Acho que é assim, nas Pessoal, próximas aulas a gente podia fazer essa interatividade, né, Raquel? sim. Mantendo, né? Quer dizer, você vai estar presencial,
Mas, eventualmente, nas oportunidades que a gente tiver de estar aqui na plataforma, é Sim, interessante de juntar eles, né? com certeza. Legal. Aí a gente vai ter que estudar, ver como é que vai ser, porque a gente ainda, né, não tem a experiência de como vai ser esse presencial, mas a gente vai alinhando, mas certamente a gente vai estar junto, sim. Em algum momento tem que aparecer aqui também, Certo. certo? Pessoal, Legal. boa noite. Já já vocês voltam aí com o Fábio, eu vou depois com o terceiro. E espero que tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à disposição. Amanhã tem uma componente novo para apresentar para vocês. Fábio, brigadão, viu? Beijo grande. Boa noite, Obrigado. pessoal. Tchau, Eu vou gente. Boa deixar noite. depois a lista de materiais para vocês. Tchau, tchau. Ó, a gente volta, ó, vou chamar vocês às 9 horas, tudo bem? Combinado? Então tá bom. Obrigado, Raquel. Tchau, tchau.